Bom dia, crianças! Hoje, dia 26 de janeiro, última semana de aula. Estamos na reta final do nosso ano letivo. Então, vamos lá? Vamos resolver alguns probleminhas matemáticos, tá? Aqui, esses problemas, eles não têm o espaço para a gente fazer o cálculo. Então, nós vamos recortar, tem aí um pontilhado, nós vamos recortar, colar no caderno, porque é muito importante que a gente faça o cálculo, tá? Que a gente tenha um lugar onde fique registrado o cálculo para a gente ver posteriormente, depois onde a gente errou, onde a gente acertou. Vamos começar? Então vamos lá, primeiro probleminha. Márcio foi ao supermercado e comprou 2 pacotes de arroz de 5 quilos cada, 2 pacotes de feijão com 2 quilos cada. Quantos quilos de produtos alimentícios Márcio comprou ao todo? Olha só, tanto o arroz quanto o feijão são produtos alimentícios que servem para a gente se alimentar, são coisas que a gente usa para comer, tá? Então, olha só, 5 quilos de arroz, 2 pacotes de 5 quilos e 2 pacotes de 2 quilos de feijão. Isso aí dá um total de quantos quilos de produtos alimentícios? Então, a gente vai fazer a nossa conta, né? Quanto que vai dar? 2 pacotes de 5 quilos são quantos quilos? E 2 pacotes de 2 quilos de feijão também são quantos? Primeira coisa é a gente descobrir quanto que tem de quilo de arroz, quanto que tem de quilo de feijão. E depois, o que a gente vai fazer com essas quantidades? Juntar. Juntar é uma ideia de qual operação? Estamos falando da adição, subtração, multiplicação ou divisão? Então a gente vai descobrir e depois vai juntar, ok? Então olha só, primeiro probleminha tá aí. Vamos ao segundo? O segundo a gente vai resolver, fazer a operação, até que dá para fazer nesse espaço, né? Mas nós vamos marcar um X na alternativa correta. Então, olha só. João possui 2 dúzias de bolinhas de gude e 3 dezenas de carrinhos de corrida. Quantos brinquedos João tem ao todo? Tanto a bola de gude quanto o carrinho de corrida são brinquedos, tá? Só que não falou direto qual é a quantidade de bolinhas de gude, falou 3 ou 2 dúzias. E os carrinhos falou em 3 dezenas. Então vamos lá, recapitular? Quanto vale uma dúzia? Uma dúzia vale 12 unidades. Então, 2 dúzias significa que é o 12 duas vezes, ok? A gente vai descobrir as bolinhas de gude, é o 12 duas vezes. Os carrinhos são 3 dezenas. Cada dezena vale 10 unidades. 3 dezenas significa então que é 3 vezes o 10, que é o 10 unidades. Então a gente vai saber quanto que tem de bolinha de gude, quanto que tem de carrinho de corrida e depois, para saber quanto ele tem ao todo, a gente vai fazer a mesma coisa da letra A. A gente vai juntar, juntar as quantidades, tá? Então, nós vamos fazer essa operação e depois descobrir se dá 54, 64, 74 ou 84, marcando a alternativa correta. As operações têm que ser feitas, né? O cálculo tem que ser feito, ok? Vamos para a situação de número 3, então? O 3 está assim. Fui à papelaria e comprei 4 canetas azuis, 4 borrachas, 4 apontadores e 4 caixas de lápis de cor. Quantos materiais eu comprei ao todo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Ele já está dando as quantidades de cada um. Tanto a caneta, a borracha, o apontador e o lápis de cor são materiais escolares. Então, o que a gente vai saber fazer para descobrir quantos materiais comprei ao todo? Nós vamos pegar os materiais e vamos fazer o que com eles? Juntar novamente, que é uma ideia de qual operação? Qual é a operação que a gente junta, reúne as quantidades? Então, vamos fazer o cálculo e depois marcar a resposta aí, marcando um X na alternativa correta, tá? Aqui, na verdade,
já está dando a única alternativa. Vocês estão vendo que no A, no B, no C e no D tem 16, tá? Então, a gente só faz o cálculo aí e vê se realmente vai dar 16, tá bom? 4. Minha mãe comprou uma máquina de lavar. Ela irá pagar a máquina em 3 prestações de R$ 300, sem juros. Ou seja, não vai aumentar o valor da prestação. Sem juros significa que é o mesmo valor. Então, ela vai comprar 3 prestações, significa que ela vai pagar em 3 vezes de R$ 300. Então, quanto custou a máquina de lavar? Então, nós vamos fazer a operação aí no caderno, né? O 300, quantas vezes? 300 vai se repetir por 3 vezes. Então, qual é a operação que o mesmo número se repete? A gente conta quantas vezes se repete e faz, tá? Então, estamos falando de adição, subtração, multiplicação ou divisão. Então, nós vamos resolver essa operação e depois vamos marcar um X para ver se dá R$ 750, se dá 800, 850 ou 900. Olha que interessante, isso aqui é muito bom a gente fazer porque é uma coisa do dia a dia, a gente faz compras o tempo inteiro. Então, isso aqui é uma forma da gente conseguir praticar para quando a gente for comprar alguma coisa, a gente conseguir fazer o cálculo, tá certo? Então, vamos fazer o cálculo e descobrir quanto que vai dar essas 3 prestações de R$ 300. Bom, agora a gente vai pegar a próxima folha, vamos partir para o número 5. Carlos foi à feira e comprou 3 dúzias de laranjas, 4 dúzias de ovos e 2 dúzias de maçãs. Quantas frutas foram compradas por Carlos? Olha só, laranja é fruta, não é verdade? Ovos. Será que ovos são frutas? Ovos não são frutas. E maçãs? Sim, maçãs são frutas, não é verdade? Então, nós vamos fazer esse cálculo pegando apenas as frutas. A gente já sabe que dúzia significa 12 unidades, tá certo? Então, nós vamos fazer o cálculo das 3 dúzias de laranjas e as 2 dúzias de maçãs. Esses ovos aí estão só para a gente confundir um pouco a cabeça, né? Mas na verdade é para a gente pensar um pouquinho, né? Porque a gente já sabe que ovos não são frutas, então os ovos não vão entrar na nossa operação. A gente vai juntar as 3 dúzias de laranja com as 2 dúzias de maçãs e ver quanto que dá isso em frutas, ok? Bom, o número 6 está assim. A Amália comprou 80 garrafinhas de refrigerantes para a festa. No final, sobraram 17. Quantos refrigerantes foram consumidos? Então, olha só, se tinham 80 e sobraram 17, a gente vai pegar as 80 que tinham e vai fazer o que com as que sobraram? A gente vai estar o quê? Retirando, separando as que sobraram. Se eu separar as que sobraram, quem é que vai ficar? As garrafas que foram consumidas. Então, nós vamos fazer, né? Essa operação onde a gente separa uma quantidade da outra. No caso, a gente está separando o que sobrou com o que foi consumido. Essa operação, que a ideia é separar, né? É a ideia de tirar de qual operação? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Então, vamos fazer e colocar a resposta, ok? Número 7, o time de futebol comprou 4 caixas com 2 dúzias de garrafas de água por caixa. Quantas garrafas foram compradas no total? Olha só, cada caixa tem 2 dúzias. Cada dúzia são 12 unidades, ou seja, cada garrafa tem 12 duas vezes. Cada caixa, né, tem 12 duas vezes. Foram compradas 4 caixas. Então, a primeira coisa é a gente saber quanto que tem em uma caixa. Em uma caixa tem 2 dúzias. Então, 12 mais 12. 12 duas vezes em cada caixa. A gente descobrindo isso, a gente vai fazer esse valor 4 vezes, porque são 4 caixas, ok? Então, são 2 operações. Primeiro, a gente descobre quanto que tem em uma caixa e depois a gente repete essa quantidade 4 vezes. Tá?
Bom, número 8. Uma empresa dividiu igualmente 2.250 aparelhos para serem vendidos por 6 funcionários. Cada vendedor ficou com quantos aparelhos? Olha só, dividiu, tá? Então significa que foram repartidos igualmente entre os 6 funcionários. Então, repartir é uma ideia da divisão, tá? Então, nós vamos pegar a quantidade de aparelhos que tem para ser vendidos e vamos fazer o quê? Repartir entre 6, dividir entre 6 para ver com quantos cada um ficou. Bom, número 9 agora, fala que o Tuca fez 250 doces para o aniversário de João. Ao fim da festa, sobraram 71 doces. Quantos doces foram consumidos durante a festa? Consumidos foram os doces que foram comidos. Tinham 250. Se sobraram 71, significa que a grande parte foram comidos. Então, a gente vai fazer o que com os 250? Vai tirar os 71 que sobraram. Vamos separar os 71 dos 250 para ver quantos as pessoas comeram durante a festa, ok? Então, quando a gente separa, a gente tira, é uma ideia de qual operação? É da adição, subtração, multiplicação ou divisão? Pensa aí um pouquinho, vamos fazer, colocar a resposta. E para terminar, está falando que o Aníbal comprou 43 elefantes de brinquedo para brincar com Cipião. Ele pagou 129. Quanto Aníbal pagou por cada elefantinho? Tá? Então, o 129, esse elefantinho deve ser uma coisa bem pequenininha e deve ser baratinho, né? Esse elefantinho deve ser uma miniatura. Ele, né, foi comprado por Aníbal para brincar com o colega Cipião. Ele pagou 129 nos 43. Então, quanto que saiu o valor de cada elefantinho? Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo de 129, a gente vai dividir por 43. E a gente vai descobrir o valor de cada elefantinho, tá bom? Então, a gente pega esse valor maior e a gente vai ver, né, quantas vezes esse valor menor está dentro do valor maior. Então, vamos repartir, né? Vamos fazer 129 dividido por 43, tá bom? Faça o cálculo e coloque depois a resposta. Alguns problemas que a gente tem colocado aqui pedem coisas a mais, já para a gente chegar no final do terceiro ano, né, e começar já a pensar em coisas mais difíceis para o quarto ano, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Colhem as tirinhas no caderno de matemática, façam o cálculo, que é importantíssimo. O problema que tiver aí o R é para pôr a resposta nessa linha. A resposta começa com letra maiúscula, termina com ponto final, e a minha resposta tem que ter a ver com a minha pergunta, tá? Eu não posso assim, ó, quanto Aníbal pagou por cada elefantinho? Eu não posso escrever assim, eu adoro brincar com elefantinho, porque não foi isso que perguntou, tá? Então, eu tenho que responder que Aníbal pagou tal valor por cada elefantinho, tá bom? Qualquer dúvida, pode